A intenção do apóstolo Paulo é colocar você diante do tribunal de Deus. Vai haver um tribunal onde Deus vai julgar todas as pessoas. E Paulo, ele vai falar para nós de que a conclusão do que Paulo está ensinando desde o capítulo 1, 2 e 3 até o versículo 20, é de que todos nós, todas as pessoas são culpadas diante de Deus. E quando nós, seres humanos, chegarmos lá diante do Senhor por nós próprios, não vamos ter palavras para falar, vamos ficar calados diante de Deus. Porque na verdade o que Paulo quer mostrar é que todas as pessoas, sem exceção nenhuma, são pecadoras e por causa disto perderam a presença de Deus, perderam o relacionamento com Deus, perderam a comunhão com Deus e por causa disto estão condenadas ao castigo eterno. É isso que Paulo quer ensinar. E ele começa no capítulo 1 a falar das pessoas imorais, falar das pessoas que não creem em Deus, ou que não conhecem a Deus, ou que não têm as Escrituras. E Paulo fala que a ira de Deus, ela é revelada dos céus contra toda a impiedade, contra toda a injustiça, contra aqueles que barram a verdade de Deus pela mentira. Aquelas pessoas que dão nome ao que é errado, eles dizem que está certo. Aquilo que está certo, eles dizem que está errado. Por causa disto, a Bíblia diz que Deus os entregou a paixões infames para viverem vidas imorais. A maneira de Deus revelar a ira deles para com a imoralidade da sociedade romana, da sociedade brasileira, a maneira de Deus revelar a ira dele é deixar estas pessoas seguirem os seus próprios caminhos e as suas próprias escolhas. Ou seja, já que você quer andar por aquele caminho, vá, faça o que você quiser, eu deixo você, eu entrego você às suas próprias decisões e escolhas, e um dia nós vamos nos encontrar lá naquele tribunal para o acerto de contas, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte eterna, o salário do pecado é a separação eterna de Deus. Só que no capítulo 2 ele vai falar o seguinte, que aquelas pessoas que possam dizer o seguinte: bom, eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém, eu não cometo imoralidades como aquelas pessoas do capítulo 1, os imperadores romanos, quase todos eles eram homossexuais, eu não pratico nenhum pecado de imoralidade, eu sou eu não traio a minha esposa, eu procuro não mentir, eu procuro fazer o que é certo, eu não sou um grande pecador. E Deus está dizendo, Paulo está dizendo no capítulo 2, olha, você também é indesculpável quando você julga aquelas pessoas lá, porque eles não têm a palavra, eles não conhecem, eles podem conhecer a Deus através da natureza, das coisas que foram criadas, eles deveriam glorificar a Deus e reconhecer que há alguém que criou o universo inteiro e se curvar diante de Deus, mas eles não fazem isso daí. Agora você é indesculpável quando você julga, porque se você julga é porque você sabe o que está errado e o que está certo, e nas coisas que você julga o outro, talvez você não faça aquelas mesmas coisas na prática, mas lá dentro do teu coração muitas vezes você faz coisas piores, porque você conhece, você sabe. Então você é indesculpável quando julga as outras pessoas, seja quem quer que você seja. Porque é fácil nós apontarmos o pecado dos outros, mas nós estamos diante de um Deus que enxerga todas as coisas. O que Paulo quer levar você não é diante do julgamento dos homens, não é diante do que as pessoas dizem sobre você, ou pensam sobre você, mas é diante de um Deus que é santo, que enxerga todas as coisas. Um Deus que conhece os teus pensamentos, um Deus que sabe o que passa no seu coração a cada minuto do dia, um Deus que vê você nas suas intenções, que vê onde você coloca os teus olhos, um Deus que vê aquilo que você faz em secreto e que ninguém vê,
um Deus que conhece as motivações do seu coração. O que Paulo está dizendo é que você julga uma outra pessoa, mas você pode correr o risco de ser um hipócrita, de cometer pecados que não, o outro não faz aqueles pecados, mas aos olhos de Deus, uma mentira ou uma maledicência ou falar mal de alguém é tão grave quanto outros pecados. Porque a gente tem a tendência de colocar o pecado do outro sempre é maior do que o meu pecado. Como os fariseus faziam. Eu não sou como os demais homens. Eu não sou como aquele pecador que está lá. Então, Deus está dizendo, Paulo está dizendo, você também que se acha bonzinho, e que você é honesto, e que você tem uma boa fama diante das outras pessoas, você também é indesculpável diante de um Deus que enxerga os segredos do coração dos homens, e que se fosse colocar diante de um telão para passar tudo aquilo que acontece na sua vida, durante toda a sua vida, você iria corar de vergonha. Porque Deus enxerga o que ninguém enxerga. Então você também é indesculpável. Mas, capítulo 2, versículo 18 em diante, ele começa a falar dos judeus, porque os judeus, eles têm a lei, eles têm a circuncisão, que é a aliança que Deus fez com Abraão, eles são parte da aliança com Abraão, eles têm a lei de Moisés, eles são o povo escolhido de Deus. Então eles pensavam o seguinte, olha, nós somos instruídos na lei. E Paulo fala, você que se acha o guia dos cegos, a luz dos que se encontram nas trevas, o instrutor dos insensatos, o mestre das crianças, você que se acha tudo isso daí, na verdade você fala para não mentir e mente, você fala para não roubar e rouba, você fala para não adulterar e no teu coração você adultera. Porque Jesus, ele falou o seguinte, se você olhar para uma mulher com intenção errada, você já é um adúltero. Se você odiar uma pessoa ou desejar o mal para aquela pessoa, aos olhos de Deus você não precisa praticar um ato. Aos olhos de Deus você já é um assassino aos olhos de Deus. Porque Deus vê as motivações interiores do coração das pessoas. Então, Paulo está dizendo, você é judeu, você acha que você está inocentado? Você acha que você é inocente? O juízo sobre você vai ser mais severo do que as outras pessoas, porque quanto mais você conhece, maior é o juízo que vai vir. Então, no capítulo 3, Paulo continua esta conversa. A intenção de Paulo é mostrar o seguinte, que nem o ateu, nem o incrédulo, nem o bonzinho, nem o religioso, nem o moralista, nem ninguém está livre da condenação do inferno por causa das obras ou do pecado que ele cometeu, seja um único pecado. O salário do pecado é a morte, é a separação. Morte não significa fim. Morte significa separação. A morte física é a separação do meu espírito do meu corpo físico. A morte espiritual é a separação do teu espírito de Deus. Ou seja, você está condenado a ser separado de Deus para sempre. É o que Paulo está dizendo. Agora, versículo 1, capítulo 3. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muitas, sobre todos os aspectos, porque principalmente aos judeus foram confiados a palavra grega, que é a palavra de Deus. Olha só, quais são as vantagens do judeu, ou qual é a vantagem de alguém que vai numa igreja? É que a você foi confiada as Escrituras, você tem as Escrituras na tua mão para te dar luz, para te dar entendimento. Você tem uma religião cristã e você vai a uma igreja cristã. Qual que é a tua vantagem de alguém que nunca leu a Bíblia, não conhece a Bíblia? A tua vantagem é muita, porque você tem a chance de ouvir a voz de Deus, mais do que aquela outra pessoa lá. Agora, se alguns não creram, será que a incredulidade de Deus anula? Será que a incredulidade deles anula a fidelidade de Deus? Olha, Deus sempre é fiel. Deus sempre é fiel àquilo que Ele faz, aos seus julgamentos.
A ira de Deus se revela porque a ira de Deus não é a raiva como um ser humano. A ira de Deus é a manifestação da justiça de Deus sobre aquilo que é errado. O julgamento real, o julgamento verdadeiro sobre alguma coisa. É a demonstração da ira de Deus. Agora, se o homem erra, Deus vai deixar a sua fidelidade de lado? Claro que não. Deus vai esquecer-se das suas promessas? Claro que não. Eu quando era jovem, eu li um texto lá em Timóteo, que dizia assim, olha, ainda que a gente seja infiel, Deus continua sendo fiel. E na minha cabeça eu pensava o seguinte, se eu errar, Deus continua sendo fiel e sendo bonzinho em me abençoar. Mas não é isto que a Bíblia diz. Se eu errar, Deus continua sendo fiel àquilo que Ele falou. Se eu sou mentiroso, Deus continua sendo fiel às verdades dEle. Ou seja, Deus falou assim, se você me obedecer, eu vou te abençoar. Se você me desobedecer, eu vou amaldiçoar. Deus continua sendo fiel àquilo que Ele falou. Ele não esqueceu das suas promessas. Deus não se esquece das suas promessas. Queria abençoar aquele que obedece. Mas a minha infidelidade não faz Deus ser infiel àquilo que Ele falou. Porque Deus sempre é verdadeiro. Então olha só, diz assim, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Olha, Paulo ele cita aqui nesse capítulo vários versículos do Velho Testamento. E este versículo aqui é o que Paulo traduz do Salmo 51, uma palavra que Davi falou. Olha, se você é infiel, não pense que Deus vai julgar de maneira errada, porque Deus é justo naquilo que Ele julga e naquilo que Ele fala. Ele diz assim, para seres justificado nas suas palavras, e venhas a vencer quando fores julgado. Se alguém for julgar ao Senhor, o Senhor vai ser vencedor, porque o Senhor é puro e é justo no que o Senhor faz. Agora, mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, o que nós vamos dizer? Ou seja, se eu cometo erros e as minhas coisas erradas evidenciam que o Senhor é um Deus justo e vai julgar-me, o que eu devo dizer? Será que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Deus é injusto em aplicar a sua ira? Se Ele fosse injusto, e se Deus passasse pano, e se Deus falasse assim, olha, não importa o que você faz, pode fazer que eu sou bonzinho, isso não é justiça. Isso não é justiça. Deus vai retribuir a cada um o seu mal que fez. Não seria justo Hitler escapar da sua penalidade. Não seria justo qualquer pecador escapar da sua penalidade. Eu vou pecar mesmo, porque Deus é tão bom que Ele vai me perdoar. Eu vou errar sem problema, depois eu peço perdão para Deus. Que Paulo está dizendo, você pode pensar desta maneira, a tua condenação é justa. Deus ele é justo para julgar. E você vai ser condenado por causa disto. Então, o judeu, ele tem uma vantagem. Assim como quem vai à igreja, ele tem uma vantagem. Por quê? Porque ele tem as escrituras, ele pode conhecer o caminho, ele pode saber a direção. Mas muitas vezes nós perdemos as oportunidades. E eu conheço os judeus e uma boa parte deles não sabe discernir a Bíblia, não conhece nada da Bíblia. Não conhece nada das escrituras. Eu achei que o judeu conhecesse o Velho Testamento de capa a capa. Eu já conversei com vários e não sabe nada, a não ser o Salmo 23. Porque para Deus, um Deus que é santo, se você mente, você é um pecador. Você não pode estar na presença de um Deus santo. Se você fala mal de uma pessoa, você não pode estar na presença de um Deus santo. Ah, pastor, mas eu sou tão bonzinho. Não é isso que Deus vê. Paulo está falando sobre o ponto de vista de Deus. E ele vai falar 3 áreas da vida aqui, para as pessoas estarem bem cientes. A primeira é o caráter, aquilo que você é no teu interior. A segunda coisa é aquilo que sai da tua boca. E a terceira coisa é a maneira como você vive a sua vida, o seu andar. A maneira como você anda, como você vive. Ele diz assim, primeiro, como é que Deus vê as coisas? Ele diz assim, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum
sequer. Mas, pastor, tem gente bondosa, tem gente que é justa. Deus está dizendo que não há um justo, nem um sequer. Não. Aos olhos de Deus não há ninguém que é justo. Aos olhos de Deus não há um bom. Aos olhos de Deus todos se desviaram e escolheram um caminho errado. Como Isaías fala, né? Todos nós éramos desgarrados como ovelhas desgarradas. Cada um seguiu pelo seu próprio caminho. Todos nós, porque até os atos de justiça você procura ser justo, o ser humano procura ser justo, mas em alguns momentos ele é injusto. Quem nunca julgou alguma coisa de maneira errada? Quem nunca foi injusto em um julgamento? Você achava que era uma coisa e não era aquilo que aparentava, e você julgou aquela pessoa de maneira errada, você colocou no teu coração uma barreira contra aquela pessoa, porque você a julgou de uma maneira errada, porque você não conhece todas as coisas, mas você foi injusto no seu julgar. Mas pastor, tem gente que é bondosa, é verdade, mas ninguém tem uma bondade perfeita. Por quê? Às vezes até na bondade o ser humano ele é corrompido. Na teologia é chamado isto de depravação total, depravação moral da humanidade, que todos nós erramos. Todos nós. Às vezes até atos de bondade, uma pessoa ela faz um ato de bondade e ela se gloria na sua bondade. Talvez não se gloria na boca para fora, mas lá no seu interior. E Deus é o interior. É como Jesus falou, se quando você for dar uma esmola, não enxergue a tua mão. Mão não enxerga, mas não olhe a tua mão direita que faz a tua esquerda. Porque às vezes, quando não se vê o nome, quando ninguém aplaude, quando ninguém reconhece, vem no teu coração um sentimento de que estão sendo injustos comigo. O que Paulo está dizendo é que Deus enxerga as coisas que ninguém enxerga. Deus vê o teu interior. Deus vê você. E Paulo chega a dizer numa carta deles, fala assim, olha, eu nem mesmo me julgo. Quem me julga é o Senhor. Porque até o juízo que eu posso fazer de mim mesmo, eu posso ser bondoso demais comigo. Deus enxerga tudo. E que eu li num livro, numa história verídica, verdadeira, que alguém contou lá nos Estados Unidos. O rapaz estava com uma moça no final da tarde, passaram num fast food, pediram lá comida. Era o final do dia, o atendente, ao invés de entregar o pacote com os lanches, entregou um outro pacote, era o pacote de dinheiro, que haviam arrecadado dinheiro o dia todo no fast food e iam levar para o banco. E quando eles saíram dali, foram para um parque, o homem abriu o saco, estava lotado de dinheiro, muito dinheiro. E ele falou, entregaram o lanche errado para nós. Estava ele e uma moça. E aí ele volta para a loja, devolve o dinheiro e fala, olha, vocês erraram. E as pessoas falaram, nossa, esse cara é honesto demais. O gerente da loja veio ali e agradeceu, olha, muito obrigado por você devolver esse dinheiro. Nós vamos chamar a televisão para fazer uma reportagem. E ele falou, não precisa nada disso daí. Não, mas nós fazemos questão pela tua honestidade. Eu falei, não, por favor, não façam isso. Não, mas nós vamos chamar, fazemos questão. Não, por favor, não façam isso daí não. Porque na verdade eu sou casado. E essa moça que está comigo não é minha esposa. Porque às vezes as pessoas podem dar uma impressão. A imprensa noticia alguém devolveu uma carteira cheia de dinheiro. Significa que aquela pessoa não tem nenhum erro? Não. Porque aos olhos de Deus, Deus enxerga tudo. Tudo. Se fosse passar num telão a sua vida como Deus vê, todos os seus pensamentos. Tudo. As pequenas mentirinhas. As pequenas coisas que aos teus olhos são pequenas. Sabe qual era o carimbo que viria sobre você? Pá! Condenado. Você está condenado. Você vai chegar diante do tribunal e não vai ter uma palavra que vai sair da tua boca. Não, mas sabe? Não tem o que, sabe? Você quer que eu mostre a tua vida? Está aqui, ó. Quem você é de verdade.
as coisas que você fala. Paulo está dizendo, olha, a garganta deles é um sepulcro aberto. O que é sepulcro aberto? É que a garganta pode matar uma pessoa e jogá-la no sepulcro que está aberto. A sua boca é como um sepulcro aberto. Tiago, ele fala muito da língua. A língua é um pequeno órgão que coloca uma floresta num incêndio. Você com a língua, você vem para a igreja, você canta para Deus, e hinos maravilhosos, e você se emociona, e você chora, e você sai daqui, entra no teu carro, e antes de sair do estacionamento, você está falando mal de alguém. Com a sua língua você louva a Deus, e com a sua língua você amaldiçoa pessoas. Com a sua língua você bendiz a Deus, e com a sua língua você mata outra pessoa. Aquela pessoa, ela é tão bondosa para os pobres, ela se comove diante daquela criança que está na rua, mas ele maltrata sua esposa na sua casa, ele grita com ela. Ele é capaz de pegar aquela criança na rua e chorar diante de uma criança que está lá com uma plaquinha pedindo uma moeda. Ele se emociona, ele chora, ele volta para sua casa, ele é grosso. Deus está vendo. Não adianta você pagar de santo para Deus, porque Deus conhece você. Deus vê, que ninguém vê. Nunca está feliz. Reclama da chuva, reclama do sol, reclama do calor, reclama que falta dinheiro, reclama do diabo, tudo é o diabo. O diabo me roubou, olha o meu cartão de crédito como que está. O diabo me levou para o shopping. Sua língua reclama. Se tiver a oportunidade de falar mal de uma pessoa, você fala, amaldiçoa. Paulo está falando, olha o comportamento das pessoas, os seus pés são velozes para derramar sangue. Seus pés são velozes para fazer coisas que não deveriam fazer. Seu caminhar, seu modo de andar. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não conhecem o caminho da paz. Se eles puderem, aquele concorrente deles, se eles puderem puxar o tapete, eles puxam o tapete. Se eles puderem ser desleais, eles são. E muitas vezes, até religiosos, não fazem as coisas por medo de uma punição, mas que vontade de fazer. Que Paulo está dizendo, a conclusão que Paulo fala, sabe qual que é o problema? Que não há temor de Deus diante deles. Ora, sabemos que tudo que está na lei, o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei. Na verdade, todos nós vivemos debaixo de uma lei. Os judeus, ou eu e você, nós temos esta escritura aqui, que é a lei de Deus. Mas um ímpio, um ateu, ele tem a lei escrita dentro dele. Deus imprimiu na consciência. De maneira que você pode falar, eu não acredito em Deus, eu não acredito em igreja, eu não acredito em pastor, eu não acredito na Bíblia. Para mim a Bíblia é um livro como qualquer outro, mas há um código de lei moral dentro de você que está colocado lá, que você sabe que trair a tua esposa está errado, mesmo que você não creia em Deus. Você sabe que mentir está errado, você sabe que enganar pessoas está errado, você sabe que descer a lei em alguém, puxar o tapete da pessoa no teu trabalho está errado. Mesmo que você não acredite na Bíblia e nem acredite em Deus, porque há um código dentro de você lá, que Deus colocou lá dentro de você. Você sabe que não está certo. Aqueles que vivem debaixo da lei, olha, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Todos são culpados diante de Deus. O que ele vai dizer? Tanto aquele imoral do capítulo 1 que Paulo está dizendo, a imoralidade grosseira que havia na cidade de Roma e que há em nossa sociedade, e que as pessoas tentam se justificar, aos olhos de Deus não tem justificativa. Você pode falar que é certo, aos olhos de Deus é errado, ponto. Ou moralista, eu não cometo aqueles pecados, Deus diz, você também peca.
Ah, o religioso que se apoia na lei. Não, Deus fala, é a mesma coisa, você é indesculpável, o juízo sobre você vai ser maior ainda. Para que toda boca se cale diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus pelas suas obras, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que a lei faz? A lei serve para mostrar para você o que é errado. Ah, eu tenho dúvida se é errado. Lá no meu coração, eu não sei se mentir é tão errado assim. Aí vem a lei para dar a você o pleno conhecimento do erro, do pecado. Pela lei você fica sabendo. A lei é ruim? Não, Paulo vai falar, a lei é muito boa. O problema não está na lei, o problema está em nós, que desobedecemos a lei. As leis de trânsito são ruins? São boas. Farol, semáforo vermelho, luz vermelha, significa o quê? Pare. Por quê? Porque senão vai vir um carro de lá e não para, e você vem de cá e não para, vocês vão se matar. A lei é boa. Agora, quem nunca passou em algum farol vermelho? Eu nunca passei, você pode falar. Sim, mas você já fez outras coisas. A lei é boa. A lei é boa. O problema não está na lei. O problema está em nós. Paulo está dizendo. Agora, como é que você vai para o céu, sendo quem você é? Como é que você vai comparecer diante de Deus, e Deus fala que toda língua vai ficar calada, porque não há um justo nenhum sequer? Não adianta, meu querido, não adianta esse argumento que o meu pai falava. Ele falava assim para mim, eu não mato, eu não roubo, eu não traio a sua mãe, eu procuro não mentir, eu trabalho honestamente, eu vou para o céu. É o que as pessoas acreditam. Aí morre lá o camarada lá, e todo mundo vai chorar lá. Não, mas ele era uma boa pessoa. Com certeza ele está no céu. Você não sabe o que você está falando. Esta pessoa pode estar no inferno, num lugar de tormento, naquele instante, e você está achando que ela está no céu. Porque era o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu filho. É. Porque aos olhos de Deus, não há um bom. Porque você um dia escolheu coisas erradas na sua vida. Um dia você escolheu um caminho errado, você se desviou do conhecimento de Deus, de buscar a Deus. Esta é a má notícia. Evangelho é boa nova, pastor. Por que você não está pregando a boa nova? Porque antes de você saber a boa nova, você precisa saber qual é a má nova. É. Senão não seria boa nova, se não tem nova ruim. A nova ruim é que você está condenado. Todos pecaram e perderam a presença de Deus. Todos pecaram e estão condenados. O salário do pecado é a morte. Não há um justo, nenhum sequer aos olhos de Deus. Todos se desviaram, são inúteis. É isto. Como é que você vai chegar diante de Deus? Você não pensa que, você não vai chegar na presença de Deus, mas se chegasse na presença de Deus, e chegasse diante de Deus para se justificar, e falar, olha Senhor, eu procurei lá, eu dei comida para os pobres, eu levava cobertor para os mendigos na rua. Você acha que isto vai comover a justiça? Não, Deus é justo em julgar. É o que eu falei, você leva o cobertor para o pobre, para o mendigo, e maltrata a tua esposa em casa. Você quer que Deus passe o vídeo da sua vida? Não, porque você sabe o que você já fez na sua vida. Por mais que você hoje esteja na igreja, e mesmo assim, estando na igreja, você às vezes erra. Antes da igreja, antes de Jesus. O que Paulo está dizendo? O que Paulo quer colocar aqui é o que eu falei para vocês, a doutrina da depravação moral, de que todos os seres humanos, sejam eles quem for, todos pecaram e perderam a presença de Deus. E foram afastados de Deus para sempre. Para sempre.
de ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus, ele é justo. E você cometeu um pecado. O salário do pecado é a morte. Você era para morrer no instante que você pecou. O que iria acontecer? Não teria uma pessoa viva. Mas Deus foi tolerante. Ele não puniu você na hora que você pecou. Você não morreu naquela hora, não caiu um raio na tua cabeça. Deus deixou aquilo lá. Mas Deus, ele precisa ser justo com o pecado, em punir. Qual foi o plano de Deus? Então Jesus nasceu. Ele se despiu. Ele não deixou de ser Deus, mas ele se despiu dos atributos de Deus. Ele não era todo poderoso. Ele diz, tudo que eu faço porque o Pai mandou eu fazer. Nada faço por mim mesmo. O que ele sabia, ele só sabia o que o Pai revelava. Nem tudo ele sabia. Deus é onisciente. Mas ele falou, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, só o Pai, nem os anjos. Eu não sei quando será a volta. Ele se despiu dos atributos de Deus, sem deixar de ser Deus, mas ele viveu como homem. Ele foi tentado como homem. O diabo, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. O que acontece? Jesus, ele foi tentado em uma coisa depois da outra. Ele foi levado pelo diabo e tentado a encurtar o caminho, a não passar pelo processo, mas ele resistiu, ele citou a palavra, ele venceu o pecado, ele venceu o pecado, e por causa disso ele não merecia morrer. Mas o que ele fez? É o que eu tenho falado toda semana para não deixar vocês só na parte negativa. O que ele fez? O Edson tem que morrer por causa do pecado dele. O Vicente tem que morrer por causa do pecado dele. O Marcos tem que morrer por causa do pecado dele. Mas eu vou morrer no lugar deles. Eu vou pagar o preço deles. Então o Deus que é justo e precisa punir o pecado, vai punir a mim. Eu me coloco no lugar deles, para morrer por eles. Por isso a Bíblia diz que Deus, ele se torna justo e ao mesmo tempo justificador daquele que crê. Porque o que acontece? Deus colocou sobre Jesus o pecado que eu pratiquei. Por isso que na cruz Jesus, ele fala para Deus, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque a Bíblia diz, ele se fez pecado por nós. Todo pecado que eu cometi na minha vida, todo pecado que você cometeu na sua vida, todas as mentiras, todas as injustiças, todas as maledicências, todos os adultérios da humanidade caíram sobre Jesus, de maneira que Deus não pôde olhar para ele naquele instante. Ele se fez pecado por nós, é o que a Bíblia diz. Pagou por nós. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele lá na cruz. Ele pagou. De maneira que, penúltima palavra que ele fala na cruz é tetelestai, está consumado, está pago por completo, não tem mais nada, quem crer não deve mais nada, a conta foi paga totalmente, está carimbada. É o que Colossenses fala, o escrito de dívida que era contra nós foi cravado lá na cruz, de maneira que quando eu creio em Cristo, não é pelo que eu fiz, não é pela minha bondade, não é porque eu levei um cobertor no asilo e que eu toquei um violão para os velhinhos lá ouvirem, não, meu amado, é por causa da fé na obra de Jesus na cruz, que ele morreu no meu lugar, e o pecado que eu cometi caiu sobre ele pagou o preço da minha vida, meu amado. Então é isso que Paulo fala, de maneira que nós não somos justificados pelas nossas obras, por aquilo que nós fizemos,
Nós somos justificados pela fé somente. Ele diz aqui, olha, onde fica então o orgulho? Qual que é o teu orgulho? Você vai chegar, não, é porque eu sou cara, eu sou bonzinho, eu faço caridade, eu dou cesta básica na igreja, eu mereço o céu. Onde está o orgulho? Não, você não merece o céu, você ia para o inferno. Se Jesus não morresse por você, você estava perdido. Onde está o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não! Foi excluído pela lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, das obras que ele faz. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará tanto o judeu como o gentio, a partir da fé. É desta maneira que nós somos justificados, pela fé. Pela fé. Independentemente de obras. Você pode ser a pessoa mais bondosa da terra. Mais bondosa. Você pode dar todos os seus bens para os pobres. Você pode dedicar a sua vida a cuidar das crianças e abrir o maior orfanato da cidade. Você pode deixar tudo para trás e trabalhar nas favelas de Calcutá. E ajudar os pobres lá, e cuidar de leprosos, cuidar lá de pessoas que estão lá na Índia lá. Cuidar deles, como Madre Teresa fez. E morrer e ir para o inferno. Porque todas as tuas obras não são suficientes para Deus, meu amado. Porque você pecou, e Deus é justo, e o salário do pecado é a morte. A única maneira é alguém pagar a sua conta. A única maneira, a tua dívida é imensa. De alguns é maior do que a de outros. Mas todos têm uma dívida, e a única maneira é alguém pagar esta dívida. E Jesus pagou esta dívida. Portanto, meu amado, é o que Jesus falou. Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou, eu sou um dos caminhos. Pastor, toda religião é boa, toda religião leva a Deus, isso é legal, é bom. É mentira do diabo. Mentira. Não é o que a Bíblia fala, não é o que Jesus falou. Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Ninguém. Você não vai através de Maria, você não vai através de santo, você não vai através de Maomé, você não vai através de Buda, você não vai através de Dalai Lama, de nenhuma pessoa. A única maneira pela Bíblia de você chegar a Deus é através de Jesus Cristo. Paulo fala em Timóteo, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo venceu o pecado no meu lugar. Ele é o único que pode me levar para Deus, meu amado. E não há outro caminho, não há outra alternativa. E morrer sem Jesus é condenação eterna, meu amado. A única maneira de você ser salvo é crer. Não é reformar a sua vida. Ah, tá bom, eu vou reformar a minha vida, porque eu vou deixar de mentir, vou deixar de enganar, vou deixar disso, daquilo, agora eu vou seguir essa religião que é boa. Não, isso não vai levar você para o céu. É crer em Cristo, crer em Cristo. Agora, pastor, quer dizer então que eu posso viver de qualquer maneira? Não, é o que Paulo vai falar aqui, olha. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, nós confirmamos a lei, e depois eu vou explicar melhor sobre isso. Mas olha só, o problema não era na lei, o problema era na minha desobediência. Você não vê um texto da Bíblia que separa a fé de obras, você não vê um texto da Bíblia que separa a fé de obediência, não vê um texto da Bíblia. Fé sem obras é morta. Eu sou salvo pela fé, sem as obras. Mas a fé me leva às obras. De maneira que quando Jesus falou com aquela mulher adúltera, ele falou para ela, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Você está salva. Agora você vai e não peques mais. Que nem aquele endemoniado. Olha,
Cuida agora da tua vida, para que não venham 7 demônios piores do que aquele. Não é viver de qualquer maneira, porque a graça vai levar você a querer obedecer a Bíblia, obedecer a Deus. Quando você recebe a Jesus, você não o recebe apenas como seu Salvador, você o recebe como teu Senhor. Kyrios, Senhor. Romanos 10, 9 diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você não recebe apenas... Jesus nunca falou assim: minha gente, quem quer receber a mim como Salvador, levanta a mão. E aí falou: um lá, vamos aplaudir, minha gente. Um lá, 2 lá, olha lá, 3, quem mais, quem mais, quem mais? Mais um, eu estou sentindo aqui, mais um quer receber como Salvador. Vamos lá, vai levantando a mão aí você, vai levantando a mão. Quem quer me receber como Salvador? Jesus nunca fez isso daí, nunca. Jesus simplesmente falava assim: vem e me segue. Você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a minha cruz, a sua cruz e siga-me. Você não pode ser meu discípulo só por levantar a mão. É uma decisão. A partir de hoje eu quero que Jesus, pedir a Jesus que Ele seja o meu Salvador. Não só meu Salvador, mas que Ele seja o Senhor da minha vida. Eu quero a sua vontade para a minha vida. Eu quero andar em obediência. É isto, Jesus morreu não só para ser o Salvador, mas Jesus morreu para também ser o seu Senhor, meu amado. Ser o seu Senhor. Eu não preciso implorar para alguém levantar a mão. Hoje está cheio de gente na igreja evangélica, pelo Brasil inteiro, que levantou a mão e que está longe de Deus. De vez em quando no meu Facebook eu fico mostrando para minha esposa e a gente não sabe se ri ou se chora. Meu Facebook aparece lá, eu estou olhando a mensagem dos irmãos, aparece lá alguns videozinhos. E se você vê as maiores barbaridades evangélicas. E no meio pentecostal é pior, hein, que é o nosso meio. Pior ainda. É lotado de gente falando asneira, vendendo bênçãos, enganando pessoas, fabricando milagres. Enfim. Por isso que eu faço questão de ensinar a Bíblia para você. Quem aprende a Bíblia não é enganado, meu amado. Quem aprende a Bíblia sabe viver uma vida vitoriosa. Não precisa alguém chegar para você e falar: vai, não. Você lê a Bíblia te leva à verdade. Você sabe quem você é em Cristo. Você sabe que em Cristo você é mais do que vencedor. Você sabe da aliança que Deus tem com você. Você vai aprender isso nas Escrituras, meu amado. É isto. Você cuida, Jesus falou, é a Escritura que te leva para Deus. Então saiba o seguinte: não há nenhuma glória para nós, de que eu sou salvo porque eu sou bom. Não, eu sou salvo por causa do sangue de Jesus que derramou na cruz, no meu lugar e no seu lugar. É isso que dá a entrada para o céu. Esta é a boa nova do Evangelho. Que você não precisa ir para o inferno, que você não precisa estar perdido, mas que você é salvo única e exclusivamente por crer que Jesus morreu na cruz no seu lugar. Pastor, é tão simples assim? Sim, é tão simples assim. Eu creio de todo o meu coração que Jesus morreu na cruz no meu lugar, e eu recebo a Jesus como meu Salvador e como meu Senhor, porque eu quero obedecê-lo e segui-lo. É isto, é a única maneira de você ser salvo e não há outro caminho, meu amado.